Os filmes do Quentin Tarantino sempre serão lembrados por duas coisas: a violência e os seus diálogos. Falando dos diálogos, em Bastardos Inglórios talvez o que mais chame a atenção seja o tempo que eles duram e também o quão sofisticados são os personagens. Afinal, nós temos diálogos em inglês, francês, alemão e italiano. Antes desse especial começar, eu já tinha feito um vídeo bem completo sobre o filme e que vocês podem encontrar na playlist. Mas, falar de Bastardos Inglórios nunca é demais, e como o vídeo já feito chama-se Tudo sobre Bastardos Inglórios, hoje eu decidi focar em uma cena bem especial. Talvez você esteja pensando na primeira do filme, onde nós temos aquela apresentação genial do Hans Landa. Mas não, talvez em um vídeo só sobre o personagem a gente possa falar melhor dessa cena. Hoje nós vamos analisar o que possivelmente é a cena mais longa escrita pelo diretor Quentin Tarantino. Por diversos motivos, eu a considero um grande marco na carreira dele. São 25 minutos de pura tensão que acabam da forma mais tarantinesca possível. Nós podemos encarar essa cena basicamente como um resumo de tudo que você vai encontrar na sua obra. E acreditem, essa cena seria maior ainda. Começando pelo número de páginas. Na sua primeira versão, essa cena tinha 80 páginas. Isso porque o diretor escreve à mão todos os seus roteiros. Então, 80 páginas do Tarantino equivalem a 40 páginas de um roteiro convencional, ou seja, são 40 minutos de cena, já que cada página de um roteiro representa 1 minuto de filme. Na edição, a cena também foi cortada até que chegasse aos seus 25 minutos, mas vamos falar antes do processo de escrita do diretor. Se você está acompanhando todos os episódios anteriores da série sobre o Tarantino, já tem uma ideia de como ele escreve, mas hoje nós vamos conseguir aprofundar um pouco mais esse processo. Se pensarmos na cena em si, nós temos personagens que ou nunca vimos antes ou acabaram de ser apresentados, como é o caso do Michael Fassbender. Então nós não temos Hans Landa, Aldo Apache e nem a Shoshana, ou seja, sem nenhum personagem que já tenhamos criado qualquer tipo de conexão, seja aquela conexão de empatia ou de curiosidade, como é no caso do Hans Landa. Isso tudo poderia fazer o tempo da cena parecer ainda mais ridículo, mas o diretor não baseia o sucesso das suas cenas nos personagens serem mais conhecidos ou não, e sim no quanto eles realmente estão funcionando. Ele pensa cada página como uma oportunidade de escrever boa literatura. E isso ganha ainda mais força quando seus personagens vão dando a ele novos rumos dentro da cena. Eu vou exemplificar esse processo com a cena completa. Nesse primeiro momento, nós temos 3 informações apresentadas pelo diretor. A primeira, o bar está cheio de alemães. O corte, inclusive, é muito bem feito com um jogo de palavras. Segundos antes atrás, o personagem do Michael Fassbender, o Archie Hickox, estava explicando para os bastardos que a Bridget, interpretada pela Diane Kruger, não era uma estrategista. Ela era apenas uma atriz que tinha escolhido um bar para eles conversarem e não brigarem. Ou seja, um bar que não tivessem soldados alemães. Então, com o corte, vemos que o plano já deu errado desde o começo. O lugar está lotado de alemães. A segunda informação é o jogo que eles estão brincando, onde cada pessoa precisa adivinhar o personagem escrito na testa. Esse jogo tem uma grande importância no decorrer da cena, mas ele também significa o que nós estamos vendo. É uma forma do diretor brincar. Afinal de contas, os personagens estão o tempo todo tentando adivinhar quem são as pessoas à sua volta e fingindo ser alguém diferente. Então, essa é uma pequena metáfora, uma brincadeira do diretor diante a cena. A terceira informação: nós somos apresentados à atriz da melhor forma possível. Sabemos que ela é uma espiã, mas mesmo assim ela pode ser extremamente simpática com todos à sua volta. Logo, ela é uma excelente mentirosa, o que inicialmente pode nos colocar em dúvida sobre as suas intenções com os outros personagens. Afinal, quem mente tão bem pode estar enganando qualquer um dos lados. A primeira mudança dentro dessa longa cena acontece com os 3 entrando na taverna. O diretor faz uma pausa em plano aberto que mostra o espanto dos 2 grupos, o que é bem engraçado. Se pensarmos no papel do escritor até aqui, o Tarantino não só nos apresentou uma situação de conflito evidente, como coloca todos em uma posição de fragilidade. Depois do susto inicial, com os movimentos de câmera e enquadramentos, o diretor faz 2 coisas. Coloca a atriz no poder da situação, afinal, ela é a única que sabe o que está acontecendo e que mantém a calma. Com os planos e enquadramentos, o diretor também mostra o quão ruim
ruim a situação é. Não tem pra onde fugir. Nós temos os 3 soldados aliados contra 5 soldados alemães completamente bêbados, um pai e sua filha que trabalham no lugar. Um rápido corte mostra os sapatos da atriz, não por acaso, e também mostra a vitrola. A música dita o clima dessa cena inicialmente. Mesmo que a tensão já esteja estabelecida, ainda tá tudo bem. E como em todas as situações que o Tarantino gosta de criar em seus filmes, isso tudo está acontecendo simplesmente por ser uma terrível coincidência. Um dos soldados acaba de ser pai e eles procuraram um bar aleatório para celebrar. E por isso a quantidade de alemães na noite de hoje. O diretor não tem pressa com isso. Além de que, quando a informação mais importante vai ser dita, um novo momento se estabelece. Isso ainda sendo bem cômico. O soldado bêbado quer um autógrafo da atriz. É algo inofensivo até aqui. O escritor inclusive usa uma técnica onde ele interrompe 2 vezes a conversa, criando uma maior tensão e ao mesmo tempo uma certa comicidade. O suficiente para que o Michael Fassbender tenha que chamar a atenção desse soldado, que ao invés de temer as ordens de um superior, acaba estranhando o seu sotaque. E é aqui que nós temos uma mudança gigantesca na cena. A música para, os soldados tentam resgatar o seu amigo e, o mais importante, descobrimos um novo integrante nesse porão, um agente da SS, que nós já vimos antes no filme. É uma pessoa com autoridade e nada amigável. Outra terrível coincidência. A cena ganha um clima completamente diferente a partir daí. A desconfiança tão temida vira protagonista. Até então, na decupagem da cena, o diretor tinha escolhido ângulos abertos na maior parte do tempo, usando planos mais fechados em momentos de confidencialidade. E agora vai começar a usar um pouco mais nos momentos de conflito. O mais interessante é que esse conflito só acontece graças a um detalhe bem específico: o sotaque do capitão. Por mais que o público não fale alemão, em qualquer lugar do mundo vivemos com a diferença de sotaques de cada região. É uma forma sutil, porém poderosa, de dar ao público a possibilidade de participar melhor da cena. O que garantiu ao Art o seu papel nessa missão foi seu conhecimento como crítico de cinema especializado no cinema alemão. Isso serviria para a Premiere, mas ajudou a convencer o agente, pelo menos por enquanto, que veio de uma pequena cidade e apareceu em um filme alemão. Um filme, é claro, que apenas um alemão teria conhecimento, ou é claro, o Quentin Tarantino. A partir daqui, o suspense ganha cada vez mais intensidade, e cada batida é dada com diálogos e uma atuação brilhante desses atores. É visivelmente uma cena muito ensaiada, porque cada batida dada pelo roteirista pede um tempo certo para funcionar. Inicialmente, essa nova composição continua como um interrogatório com risadas nervosas usadas, é claro, como um grande disfarce. Como já tivemos antes nesse filme um interrogatório brilhante, podemos esperar que algo do tipo volte a acontecer. Mas o diretor não está interessado em repetir suas próprias proezas. Só depois de 9 minutos e 40 segundos que esse tenente da SS senta-se à mesa. Aos 11 minutos de cena, a câmera faz o movimento do confronto que teremos pela frente, prendendo os 2 atores dentro desse conflito. Como eu disse no começo, uma cena tão longa com atores desconhecidos poderia ser um grande fracasso dentro do filme, mas os personagens desenvolvidos pelo diretor ganham ainda mais potência com o casting que ele fez. Aqui o confronto dura menos de 10 minutos, mas abriu portas para muitos outros filmes para os 2 atores, o Michael Fassbender e o August Dief. Isso porque eles entregaram atuações maravilhosas, é puro cinema. Mas antes disso, temos mais um ingrediente à cena. Agora são eles que vão jogar. A inconveniência não vem de um soldado bêbado, mas de um agente poderoso da SS. Aqui existe uma brincadeira de edição fantástica quando Hugo Schlitz está sendo chicoteado. Talvez fosse onde ele preferisse estar ou como está se sentindo. O toque do Major o coloca de volta à realidade, e isso acontece com o som de um chicote, o que mostra o quão sofisticada é a edição durante toda essa cena. Essa cena possui o que há de melhor na edição dos filmes do Tarantino. E quando ele está escrevendo suas cenas, também fica em uma posição de alguém que gostaria de descobrir mais sobre o que pode acontecer. Ele não pensa em tudo o que pode acontecer antes de escrever. E por mais que tenha ideia e saiba para onde quer ir, ele gosta de descobrir as coisas diante do processo. E o fato de ter um gênero guiando seus filmes ajuda muito. Aqui nós temos um filme de guerra, onde 2 inimigos estão frente a frente brincando de um jogo besta. O que poderia acontecer para que eles começassem a se matar? Ou melhor, o que poderia acontecer para que eles não se matassem? Mesmo com o jogo acabando e com o personagem do Michael Fassbender sendo bem direto, mandando ele ir embora, tudo que nós temos são momentos de suspense que acabam em pequenas risadas. Talvez possa ser isso que o diretor vai nos entregar. Muita tensão sem nada acontecer no fim. Mas é aí que nós temos uma lembrança do que torna o diretor tão genial nos seus roteiros:
os detalhes. O Tarantino sempre fala sobre o seu processo para chegar no destino. Muitos podem pensar que para escrever um roteiro genial, a ideia precisa estar na sua cabeça. Mas a verdade é que a vivência do diretor como pessoa é o que faz toda a diferença. Ele passa muito tempo com os personagens e as ideias na cabeça. E isso com várias versões dos roteiros sendo escritas. Basicamente confiando todas as suas fichas de que, uma hora ou outra, as coisas vão se encaixar e dar certo. Em um processo artístico, não existe data marcada para ter grandes ideias ou escrever grandes diálogos. Então, é uma mistura de prática com a confiança na jornada. O diretor confia muito naqueles momentos onde ele não faz a menor ideia do que pode acontecer. Ele não sabe se a história vai funcionar, se a cena vai funcionar, mas segue em frente, justamente por acreditar no processo. E o que eu quero dizer no fim das contas é que, em algum momento da vida do Tarantino, ele descobriu que na Alemanha eles não fazem o sinal do número 3 como os americanos, os ingleses ou até mesmo nós brasileiros. Isso poderia ser uma simples curiosidade nas mãos de qualquer pessoa, mas nas mãos do Tarantino se tornou no grande ponto-chave da sua cena e que resultou em um fim dramático. É com esse pequeno detalhe que o agente da SS descobre que de fato a sua desconfiança no capitão estava certa. Ele não é um alemão. E então temos armas apontadas e o beco sem saída que os personagens se encontram. Nas mãos de um roteirista que tivesse piedade por seus personagens, algum tipo de intervenção divina poderia salvar a todos. Mas esse não é o tipo de filme que o Quentin Tarantino gosta de escrever. Mas vamos voltar antes disso. Quando Michael Fassbender faz esse sinal, nós como público não sabemos exatamente o que esse gesto tem de errado, mas percebemos na atuação do ator que tudo mudou. E isso graças ao tempo que o diretor deixa a cena acontecer, sem que nenhuma palavra seja dita durante um bom tempo, até que o brinde venha e tudo mude. É quase como um momento de transição para os dois personagens. Um está brindando pela última vez ao Hitler, que ele ama, é claro, e o outro vai descobrir agora que não tem saída. As coisas realmente deram muito errado. E agora nós entramos em um novo momento de enquadramentos. A situação é muito mais direta. Tudo o que esperávamos que podia acontecer está acontecendo. Nós temos aqui uma estrutura de Velho Oeste, com armas apontadas e a tensão definida por cada personagem. Mas os enquadramentos permanecem os mesmos até que ambos saibam que vão morrer. Aí nós temos os primeiros closes na cena. Esses dois homens estão presos à situação que se encontram, como ao enquadramento que Tarantino escolheu. E depois de um último cigarro, falando na sua própria língua, em uma certa despedida genial dos dois personagens, o Velho Oeste acontece em seu melhor estilo. Talvez tenha sido essa cena que deu ao diretor toda a certeza de que ele poderia fazer um filme como Os Oito Odiados, porque ele sabe como criar novas camadas em seus diálogos até que a cena evolua e chegue ao seu fim. É claro que esse não é o fim. O que define uma cena dentro de um roteiro é basicamente o ambiente em que as pessoas estão. Por mais que várias mudanças aconteçam aqui, eles permanecem dentro do bar. Portanto, isso tudo é uma longa cena. Duas pessoas permanecem vivas no bar. O soldado que vai ser pai e a espiã. Por um segundo, talvez, o Tarantino faça a gente esquecer que esse soldado é um nazista. Afinal de contas, ele dá a ele uma das características mais humanas possíveis, ser pai de um recém-nascido. Mas, na verdade, isso é uma fraqueza desse personagem. E essa continuação da cena tem um propósito que trará consequências futuras ao filme. Primeiro, descobrimos que a espiã de fato está comprometida com a causa. Essa não foi uma armadilha, é apenas uma trágica coincidência. Ela mata o seu rival, afinal ela não poderia deixar que o soldado alemão entregasse qualquer tipo de informação sobre ela. O problema é que ela tomou um tiro na perna e acaba esquecendo do seu autógrafo e do seu sapato de Cinderela, que, como nós já sabemos, essas ações trarão consequências para a personagem no futuro. E assim, o Tarantino dá sua aula final, mostrando que para uma cena funcionar, ela precisa ter elementos próprios, mas ao mesmo tempo fortalecer a evolução da história. Se essa cena fosse apenas um bando de gente falando em um porão durante 25 minutos, nós ficaríamos entediados em 2. Mas não! Nós temos conflitos tão bem desenvolvidos e que dão tanta força para a história que, se o diretor tivesse mantido os 40 minutos, a cena continuaria funcionando.